Como identificar e sair do gaslighting? Eu sou Miranda Eli, investidora, especialista em negócios e autora do livro Dom Juan de Merda Nunca Mais, que fala de forma responsável sobre irresponsabilidade afetiva. Você já sabe ou já ouviu falar desse termo gaslight, mas no final das contas, como é que funciona isso? O termo ficou ainda mais famoso do que já era quando um presidente norte-americano foi acusado de usar gaslighting para ganhar as eleições nos Estados Unidos. Você sabia dessa curiosidade? Eu acredito que você já sabia que gaslighting vem de um filme com o mesmo nome, homônimo, chamado Gaslighting, e que neste filme o marido usava todas as técnicas do gaslighting, do que veio a se chamar gaslighting, por conta de tentar roubar a riqueza da esposa. Então ele fazia de tudo para que ela começasse a acreditar que ela estava enlouquecendo e para fazer com que os outros acreditassem também que ela estava enlouquecendo, porque ele queria colocar ela num hospício, interná-la e então, com isso, ficar com a riqueza dela. Agora pensa comigo, falando que um presidente pode ganhar ou não uma eleição, independente de que lado você torça, o que você imagine politicamente, mas pense que um homem, um único homem, foi capaz de trazer guerras mundiais por colocar uma grande nação de pessoas inteligentes, de pessoas centradas em guerra por conta do gaslighting. E aí você fica pensando assim, nossa, meu Deus, como é que eu pude passar por esse relacionamento? Como é que eu pude aceitar isso? Como é que eu pude ficar nisso por tantos anos? Não se culpe. Seja mais carinhosa com você. O gaslighting, quando ele é bem aplicado, é difícil perceber, sentir o cheiro de merda do gaslighting e é muito mais difícil você saber como agir. Porque quando ele é bem feito, ele realmente tira o seu discernimento, a sua capacidade de compreensão e você começa a questionar muito mais a você do que o outro. Sem contar que nós fomos ensinados a acreditar muito mais no outro do que em nós mesmos. E isso começava lá na escola, quando você tinha vergonha de erguer a mão e dizer como você estava se sentindo, fazer os seus questionamentos por conta da retaliação dos colegas, do que seria falado, do bullying que os colegas fariam com você, e da sua pergunta, se não fosse correta, se não fosse uma pergunta inteligente, do que a professora acharia disso. E aí quando você começa a ficar com medo de expor a sua opinião, de expor aquilo que você acredita de verdade, você começa a questionar a si. E aí esses questionamentos todos propiciam ao gaslighting. Então, quando você se sentir incomodada, frustrada, culpada por um dia ter caído no gaslighting de merda de alguém, seja do Dom Juan ou seja de qualquer pessoa do seu relacionamento, lembre-se disso. Nações inteiras entraram em guerra por conta de um homem que exerceu bem o gaslighting. É ou não é? Esse objetivo dessa ferramenta de merda é fazer com que a abusada se perca do pensamento dela, daquilo que ela acredita como real e vá assumindo cada vez mais aquilo que o Dom Juan fala. Se ela começa a pensar assim, não, mas ele tá sempre certo. Não, mas isso é verdade. Ai, eu não deveria ter feito aquilo. Eu não deveria ter agido assim. E a gente vai ver várias frases do gaslighting aqui, como sair delas, para que você entenda que todas as vezes que você estiver numa situação dessas, você estará, sim, sendo manipulada emocionalmente, que esse é o grande objetivo do gaslighting. E aí você para de confiar em você e começa a confiar no outro. A primeira frase que eu separei para nós aqui é de gaslighting do Dom Juan de merda para você. Você está agindo como louca. Essa é a mais clássica de todas. Você está agindo como louca, mas você é louca. Ou fulana era louca. Sabe pessoas que fazem isso? Essa é uma frase clássica do gaslighting porque o objetivo dela é esse. Fazer com que você questione a sua sanidade. Pense, não, mas peraí, será que eu estava agindo errado mesmo? Será? E aí você começa a ficar insegura, indecisa, e ele vem e fala, não, mas deve ser assim. E você começa a assumir o comportamento do outro como sendo correto
e renegando cada vez mais o seu comportamento, aquilo que você acredita, os seus valores. Por isso que ter valores firmes, inegociáveis é tão importante. E a gente só consegue fazer isso quando a gente tem uma inteligência emocional desenvolvida ou em desenvolvimento. Quando você olha para você, quando você para de olhar para o outro ou para o abuso e você pensa, cara, o que é em você é inegociável? Quais são os combinados contigo que você jamais vai negociar? Pensa nisso. A resposta, quando alguém falar que você tá ficando louca, é: eu respeito a sua forma de pensar. Agora, respeite que eu pense diferente da sua realidade, de como você vê a realidade. Porque as pessoas podem ver a realidade de uma forma diferente. E tá tudo bem em discordar. Tá na hora de a gente começar a respeitar mais. A gente fala tanto em respeito, né? E a gente, às vezes, respeita tão pouco a percepção, a realidade, a opinião do outro. Na verdade, o ser humano está muito mais apto a ouvir para questionar e se defender ou atacar do que realmente ouvir o que o outro tem a dizer para crescer junto. Agora me diz, alguém já disse para você, você tá ficando louca? O Dom Juan de Merda já falou isso para você? Quantas vezes você ouviu isso? A gente vai começar a ver aqui que muitas pessoas ouviram isso. E é uma pena, porque na verdade, quando você fala isso, você desmerece demais a opinião alheia. E quando você ouve isso, você tá numa humilhação emocional que leva, assim, a essa manipulação. Facilita para você ser manipulado. A segunda frase é: você está exagerando. O objetivo dessa frase é invalidar, minimizar as suas queixas, os seus sentimentos e as suas opiniões. E o Dom Juan de Merda adora rebaixar o outro. Adora mostrar que ele sabe tudo, que ele pode tudo, que ele é o maioral, enquanto ninguém sabe tanto quanto ele, ninguém vale tanto quanto ele. E isso pode ser de forma frontal, ou seja, ele realmente verbaliza isso, como pode ser de forma sutil e velada, tá? Eu sou ótimo. Ele às vezes não fala isso, mas ele fala como: nossa, você viu o que eu fiz por você? Você percebeu aquilo? Você viu aquele outro? Você viu? É tanta artimanha que ele pode usar. Cuidado com as mentiras de merda, hein? É muito fácil você cair no gaslighting quando ele vem acompanhado de mentiras, e o Dom Juan de Merda é mitomaníaco, ou seja, ele é viciado em mentir. E sabe por que isso acontece? Porque ele mente pra você lá no love bombing, e pra manter essas mentiras todas, uma mentira nunca anda sozinha. Ela precisa da segunda para acobertar a primeira, da terceira para acobertar as duas anteriores, e vai indo sucessivamente. E conforme vai acontecendo, as mentiras vão ficando cada vez maiores e mais robustas e mais difíceis de esconder. Só que se o gaslighting é bem feito e a manipulação está acontecendo de uma forma legal, pro Dom Juan de Merda, a abusada vai deixando de ver, vai colocando panos quentes nisso tudo. Só que quando é visto, não pode mais ser desvisto, lembra? E quando você enxerga o abuso, você não consegue mais deixar de ver. É ou não é verdade? Depois que você lê o meu livro Dom Juan de Merda Nunca Mais, que fala de forma responsável sobre responsabilidade afetiva, a sensação que você tem é que o merdômetro, para sentir o cheiro de merda do abuso de longe, tá o tempo todo apitando. E tá mesmo, porque nós estamos numa cultura abusiva. Por isso é tão importante se vacinar contra o abuso. Todas as vezes que ele disser você está exagerando, você vai dizer, concordando ou não comigo, é assim que eu me sinto agora. E se é exagero para você, tudo bem. Lembre-se que o ser humano tem a tendência de ouvir e discutir para provar a própria opinião como certa, e uma das formas é desvalorizar a opinião do outro. Quando você tentar discutir com Dom Juan de Merda, você vai perder. Porque ele tem muito mais argumentos do que você. Porque ele conhece o abuso e o caminho abusivo muito mais do que você. Porque ele não tem nada a perder, ele não tá nem aí pro seu sentimento, ele não tá nem aí se ele perder você. Se ele perder você, ele pode até ficar chateado por ter investido tanto num suprimento, não na pessoa, porque era só o suprimento que ele queria, e ele vai achar outro suprimento. Ele desvaloriza completamente qualquer coisa que não seja a máscara dele e o bolso dele. Então, todas as vezes que você tentar discutir com Dom Juan de Merda e tentar provar a sua opinião, o seu ponto de vista, você vai perder. Não caia nessa cilada. Seja assertiva. Tem uma técnica que eu falo no meu livro que é chamada volte ao ponto. Com pessoas abusivas, você fala só o tema que você está discutindo
Só aquilo que está sendo dito na hora, sem dar muitas informações, sem dar pano para manga, e você fala voltando sempre ao ponto da conversa. Não tente comprovar que você está certa, provar que você falou aquilo, provar. Pare com isso, porque todas as vezes, todas as frases que você usar, elas vão ser usadas contra você depois. Ele vai te deixando cada vez mais perdida dentro daquela conversa circular, dessa comunicação circular, e você vai se perdendo e dando informação para ele que ele vai pescando. Uma coisa aqui, uma informação ali, outra lá, e ele vai usar no momento certo para ele. Então, não discuta. Quando ele disser, você está exagerando, você vai dizer, concordando ou não comigo, essa é a forma como eu me sinto agora. E deu. Ponto. Certo? A terceira frase é, eu estava apenas brincando. O objetivo também é minimizar o impacto do que ele disse, das atitudes dele no outro. Ele tá sempre brincando. Foi sem querer, linda. Não foi isso que eu quis dizer, linda. Não foi isso que você viu, linda. É ou não é assim? Pois é. Só que a brincadeira acaba quando você se sente machucada. E você tem todo o direito de se sentir machucada quando isso acontecer. Não é porque o outro está brincando que você diz, tudo bem, então chega de sorrisinho amarelo. Quando a gente tem esse sorrisinho amarelo e a gente não coloca pessoas abusivas no lugar delas, nós estamos contribuindo para o abuso. Quantas vezes você ficou quieta quando alguém brincou com seus sentimentos? Quantas vezes você ficou quieta quando uma piadinha foi mal contada, mal colocada ou abusiva? Quantas vezes você até contribuiu para essa situação? Quando ele disser isso, você vai dizer o seguinte, você deveria ter mais cuidado quando você brinca, porque a brincadeira pode machucar alguém. E isso me machucou. E eu te peço que você não repita mais. E não tem problema você falar isso, porque às vezes as pessoas brincam mesmo e são abusivas sem querer. Não é? Nem sempre é como o Dom Juan de merda que faz isso de forma proposital para te machucar. Muitas vezes a gente, por inocência e por ignorância, também comete algumas gafes, não é? Mas quando o outro se posiciona de forma a mostrar, a demonstrar o quanto aquilo machucou ele, a gente precisa ter responsabilidade afetiva e dizer, ok, eu não vou repetir. Sem discutir, sem tentar justificar, sem nada. Ok, desculpa, eu não vou repetir. Simples assim. Olha como seria muito mais bonito o mundo se a gente conseguisse fazer isso. Só que o Dom Juan de merda não está brincando por brincar. Ele está brincando para machucar. Ele está brincando, ele diz que está brincando, que estava brincando para invalidar a forma como você se sente, para minimizar o impacto das atitudes de merda dele, ou então para sair pela tangente. E ele não se sente culpado por isso, porque ele está fazendo de propósito, ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Sabe aquela história de, ele é violento? Não, ele sabe com quem ele é violento. Como é que ele não é violento com todo mundo? Como é que ele não se perde com todo mundo? Como é que ele não perde o controle com todo mundo? Ele sabe exatamente com quem que ele mexe. Se você tiver limites claros para você, ele vai saber que ele não pode mexer com você. Fica por aqui neste Instagram, leia o meu livro, porque você vai aprender a impor limites claros para as pessoas de uma forma muito educada. Você não precisa ser ríspida, você não precisa ser mal educada nem agressiva. Você pode ser uma mulher feminina, você pode ser uma mulher delicada e ainda assim ser uma mulher que imponha respeito. Não foi isso que eu quis dizer. Linda. Confundir você, esse é o objetivo. Não foi isso que você viu, linda. Sabe quando você pega o celular? Quantas mulheres já vieram aqui dizer que pegaram o celular, viram a traição e o Dom Juan de merda as fez sentir culpada por terem pego o celular dele. E elas ainda pediram desculpas, tá? Não só perdoaram a traição, como pediram desculpas por um dia ter pego o celular dele, desconfiado dele, uma pessoa tão maravilhosa, tão acima de qualquer suspeita. É absurdo, né? Mas é real. É bem assim que acontece. Se ele fizer isso, não foi isso que você quis, que você viu, não foi isso que eu quis dizer, não foi bem assim, linda. Ele tá tentando confundir você. E você deve dizer, eu sei muito bem o que eu vi. Eu sei muito bem o que eu ouvi.
e você tentar me confundir, não vai funcionar. E não discuta mais. Não tente argumentar, não tente ficar falando, não tente mostrar o seu ponto de vista, porque primeiro que o Dom Juan não tá nem aí pro seu ponto de vista. Segundo que o Dom Juan não tá nem aí pra você. Terceiro que o Dom Juan não está nem aí para nada que não seja a máscara de merda dele e o bolso dele. Entende isso. Quanto antes você entender isso, mais fácil vai ficar para você lidar com pessoas e situações abusivas. A outra frase de gaslighting: você me obrigou a fazer isso. Inversão de culpa e fuga da responsabilidade numa frase só. Todas as vezes que alguém disser para você, você me obrigou a fazer isso, essa pessoa está invertendo a culpa, colocando a culpa em você e fugindo da responsabilidade daquilo que é dela. Assim como você não é obrigada por ninguém a absolutamente nada, o outro também não é obrigado por ninguém a absolutamente nada. Nossa, que poderosos seríamos, não? De fazer com que o outro haja exatamente como nós queremos. Só que essa inversão de culpa é para te deixar culpada, claro, e mortificada por algo que você acha que fez para ele. E além disso, você tem uma falsa sensação de poder. E o ser humano adora essa falsa sensação de poder e controle. E aí você acha que qualquer atitude sua pode fazer com que ele melhore, com que ele se torne um homem decente, com que ele fale a verdade, com que ele pare de trair, quando isso não é verdade. Assuma a sua desimportância. Nós não somos tão importantes assim. Nós não somos tão poderosos assim. E nós não controlamos absolutamente nada. Quando a gente assume esse lado, esse descontrole, essa desimportância e entende tudo isso, você para de achar na sua presunção que você pode mudar alguém, porque você não pode mudar ninguém. Já é difícil mudar a si, como somos presunçosos tentando mudar o outro, não? E o Dom Juan de merda não quer mudar, tá? Foi uma escolha dele. Respeite a escolha dele. Seja respeitosa, pratique responsabilidade afetiva, respeitando a escolha do Dom Juan de ser uma pessoa de merda. Interessante isso, não? Quando ele disser que você obrigou ele a fazer algo, você vai responder exatamente isso. Eu não obrigo ninguém a nada. Você é adulto e deve arcar com as consequências das suas atitudes e entender que as escolhas da sua vida são suas. E não discuta. Não entre na defensiva, não entre na reação, não entre no ataque. Quando a gente começa a entender como é difícil se manter firme e forte, principalmente perto de uma pessoa abusiva, porque essa pessoa abusiva vai fazer de tudo para tirar o centro de você, para que ela se mostre centrada e para que você seja a louca da história. É preciso ter uma inteligência emocional muito bem estruturada, em desenvolvimento pleno, porque a gente nunca tá absolutamente inteligente emocionalmente. Tem muitos gatilhos ao longo do dia que nos fazem voltar àquela criança que não aprendeu a controlar as emoções. Sabe por que é difícil ser inteligente emocionalmente? Porque lá na infância, as suas emoções já vieram em desenvolvimento, mas a sua parte cognitiva, a sua inteligência ainda não. Então você entendia as emoções, mas você não as compreendia e não conseguia verbalizar elas. E como os seus pais e os adultos perto de nós também não são desenvolvidos inteligentemente, eles também tinham essa dificuldade. E aí você não aprendeu isso. Por isso que é tão difícil deitar no divã de um psicólogo, de um psiquiatra, de um psicanalista e verbalizar os nossos sentimentos. E se a gente não consegue verbalizar isso, como é que a gente tem a presunção de acreditar que sabe fazer pelo outro? E aí quando vem uma pessoa abusiva e fala isso pra você, você me obrigou a fazer isso, vem toda aquela culpa que nem tá relacionada ao fato em si. Mas é culpa, é excesso de responsabilidade, é medo de perder a pessoa, é medo de perder aquele relacionamento, é medo do que vai acontecer, da retaliação dele, do tratamento de silêncio. E aí você começa a se confundir, porque quando chega nessa fase, o Dom Juan de merda não precisa fazer mais nada. Os seus sentimentos fazem gaslighting com você. Os seus sentimentos confundem você. É ou não é? A vacina? O livro Dom Juan de merda nunca mais tá aí pra isso. Eu não te obrigo a nada.
Você arca com as consequências das suas atitudes e das suas escolhas de forma adulta. Essa é a resposta. Para o outro, mas para você também. Outra frase. Se você me amasse, você deixaria eu fazer o que eu quero. Se você me amasse, você faria tal coisa por mim. Olha a chantagem de merda aí. Uma chantagem com um requinte de crueldade que faz com que a sua mente entre contra você mesma. E essa atuação de você contra você mesma propicia o gaslighting. Uma pessoa que ama não precisa provar. E lembre-se que o amor não dói. E o amor também não precisa de esforço nem nada. O amor é leve. Só que não é amor quando é abuso, tá? Não esquece. E o lado de cá do abuso é lindo. E eu sempre estou esperando vocês aqui. Essa frase, essa chantagem, tem esse objetivo de fazer com que você se culpe por algo e se responsabilize por algo. E como a gente tem essa mania de se culpar por tudo e se responsabilizar por tudo, nós acabamos assumindo o que é do outro e que não é nosso. Como sair disso? Eu não me sinto confortável em fazer isso. Isso é inegociável para mim. Respeite. E não discuta mais. Quando você conseguir ter essas atitudes, salva isso tudo e decora. Assista essa live novamente para você, quando sofrer gaslighting de qualquer pessoa, nem sempre é do Dom Juan de merda, tá? Lembrando que o Dom Juan de merda não necessariamente seja um homem. Pode ser mulher, gay, lésbica, pode ser preto, branco, azul, amarelo, pode ser pai, mãe, filho. Sendo ser humano, pode ser Dom Juan de merda. Quando você tem essa atitude mais madura e não confrontativa, mas respeitosa, principalmente com você, quando as pessoas tentarem fazer gaslight com você, não vai funcionar. E aí você começa a sentir o cheiro de merda do abuso de longe. Se você já tá num relacionamento abusivo, você começa a eleger estratégias para sair disso. Quais são as 3 estratégias para sair do relacionamento abusivo? Tratamento com uma psicóloga que entenda do perfil abusivo, porque psicólogas também caem nas garras de Dom Juan de merda. Então, mesmo a técnica que elas têm, mesmo o conhecimento profissional que elas têm, não faz com que elas estejam blindadas, tá? Então tem que ser alguém que tem esse conhecimento. Se você estiver no relacionamento de merda e quiser se separar, você precisa de um advogado. Não enfrente o Dom Juan de merda sozinha. Você não tem capacidade para isso. Assuma a sua incapacidade mental por ter caído nas garras de um Dom Juan de merda e ficado, às vezes, até décadas com ele. Então, você precisa de ajuda terapêutica. Assuma a sua incapacidade jurídica. Você precisa, sim, de um advogado que ajude a traçar as estratégias certas para você sair desse relacionamento. Principalmente porque você não estava no relacionamento para colher provas. Você estava no relacionamento para amar. Mas o Dom Juan de merda estava no relacionamento para fazer provas contra você. Porque se por acaso você tiver a audácia de se separar de uma pessoa tão maravilhosa quanto ele tá preparado para isso. E lembrando que ele não vai agir dentro da lei, tá? Ele vai convencer você, o seu advogado, o advogado dele, o juiz, a mãe, o cachorro, o vizinho, todo mundo de que ele é um coitadinho e de que a culpada disso tudo é você. E por último, primeiro, ajuda psicológica, ajuda jurídica e por último, a leitura do meu livro Dom Juan de merda nunca mais, para se vacinar de vez contra pessoas e situações abusivas. O lado de cada abuso é lindo e eu tô esperando você. Agora deixa eu perguntar, de todas essas frases que eu coloquei, você percebeu como eles colocam a culpa em você? Inversão de culpa. Você percebeu como eles fogem da responsabilidade? Fuga de responsabilidade. Você percebeu como eles minimizam os seus sentimentos, a sua opinião, aquilo que você acredita, os seus valores, a sua família, quem você é? O Dom Juan de merda sempre faz isso, de fazer com que você se sinta menor, porque ele é tão pequeno, ele é tão infantil e ele é tão baixo que ele precisa rebaixar o outro para poder se sentir melhor. Essa fragilidade egóica que ele tem faz com que ele precise machucar o outro para se sentir bem. Mas lembrando que isso não é doença, tá? Foi uma escolha que ele fez lá atrás de ser a pessoa de merda. Novamente, respeite a escolha do outro. E se o outro resolveu ser uma pessoa de merda, respeite isso. Se afaste. 8 bilhões de pessoas no mundo e você vai ficar insistindo em alguém que não vale nada? Não faça isso com você.
Agora, a partir do momento em que você começar a ter essas atitudes, se prepara para a guerra. Porque ele vai espernear, porque ele vai brigar, porque ele vai xingar, porque ele vai fazer de tudo para te tirar do centro. Só que quando você perceber que quanto mais centrada você estiver e mais esperneando como uma criança ele fica, mais poderosa você vai se sentir. Você não faz ideia de como é poderoso esse sentimento de você olhar para o Dom Juan de merda totalmente fora de si, enquanto você, que um dia já esteve fora de si, agora encontrou a si e está se apaixonando cada vez mais pela pessoa que você está sendo. Me conta aqui, quantas vezes, se você já se sentiu assim e como foi maravilhoso se sentir poderoso perto de uma pessoa de merda que estava tentando manipular você. É lindo demais assumir a nossa porção adulta de verdade. E por último e não menos importante, lembre-se, você também pode ter atitudes abusivas. O que diferencia um Dom Juan de merda, uma pessoa de merda, de uma pessoa funcional, não é necessariamente as atitudes abusivas, porque nós fomos criados na cultura do abuso. Então, muitas vezes fazemos isso de forma ingênua e ignorante. A gente não percebe o impacto no outro. Só que o que diferencia uma pessoa de merda de uma pessoa funcional é você ter responsabilidade quando você erra, é você não reagir agressivamente quando o outro tá te dizendo, olha, isso não foi legal. Mas principalmente é você ter a intenção de melhorar, a intenção de evoluir, a intenção de crescer. Você quer isso, você não quer machucar o outro, você não faz isso de forma proposital. O Dom Juan faz de forma proposital, ele não tem interesse em melhorar porque aparentemente ele acredita ser uma pessoa maravilhosa, lá no fundo ele sabe quem ele é. A gente tem o maior medo do ser humano é o medo da verdade. E ele sabe a verdade da pessoa que ele é. E é por isso que ele olha tanto pra fora. Porque se ele olhar pra dentro, ele vai dar de cara com a verdade que ele é. E ele não quer olhar pra isso. Agora me diz, você tem sido abusiva? Comece a assumir a sua responsabilidade afetiva, porque quando você faz esse movimento, você começa por si. Cumprindo os combinados que você faz contigo. Dom Juan nunca cumpre nada, né? Pois é, você tem que cumprir os combinados, principalmente aqueles que você faz contigo. Respeitando os limites, primeiro os seus e depois os dos outros. Respeitando a opinião, primeiro a sua, depois as dos outros. E não sendo reativa, sendo interativa. Não se comunique para ouvir e reagir, se comunique para entender e crescer e evoluir. Combinado? Quem quiser adquirir o livro Dom Juan de Merda Nunca Mais, é só me chamar no direct ou no link da bio. E você pode, pelo link da bio, também ter acesso ao manuscrito gratuito, que são algumas páginas de degustação para você ter um pouquinho da brincadeira do que é o livro Dom Juan de Merda, que fala de forma tão séria e tão responsável sobre irresponsabilidade afetiva. E se você quiser, ainda está disponível a Livebook, onde eu li o livro inteiro de graça para você. Isso prova que eu não tô aqui para vender livro. Eu tô aqui porque a minha missão é vacinar pessoas contra outras pessoas e situações abusivas. Agora deixa eu te dizer uma última coisa. Eu conheço esse caminho. Eu conheço o lado de cada abuso. E é lindo. Tô esperando você. Combinado?